Salve Maria, Deus abençoe sua vida, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui fazendo a terceira live, conteúdo destas lives, a parte 1, parte 2, aqui é a terceira agora, sobre a confissão, os mandamentos de Deus, dicas para confessar bem. Nós vamos falar agora, hoje, dos mandamentos da igreja e os pecados capitais. Essa é uma live assim um pouco, não muito longa, tá? Que é coisas que eu acho que você tem que procurar também aprender e ler e estudar, né? O Catecismo da Igreja ensina todas essas coisas que vai estar escrito aqui. Mas iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse canal Cenáculo Mariano. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Cenáculo Mariano Oficial no YouTube e ative o sininho. Aqui também, se ative o sininho aqui pelas mídias sociais, aqui pela Facebook, ok? Também no TikTok também faço as lives lá, faço apostolado lá. E tá sendo uma bênção. Toda vez que eu vejo lá, dá mais visualizações do que aqui, viu? As pessoas participam muito mais que os amigos do Face, tá? Mas vamos lá. Seja bem-vinda, Sandra Maria Ferreira. Seja muito bem-vinda. A gente está falando sobre os mandamentos e as dicas para confessar bem. Se você não viu, veja as lives, como falei, anteriores, que estão gravadas aqui no canal, tá? E gravei também aqui pelo Facebook. Desejar, seja bem-vindo, obrigada. A igreja, temos mandamentos de Deus e também tem a igreja católica, ela tem os seus mandamentos. Detalhe, só a igreja católica tem mandamento. Tem uma doutrina a seguir. Tem a doutrina da verdade, baseamento bíblico. Só a igreja católica, apostólica, romana. As pessoas falam assim, né? Os protestantes falam que devemos confessar diretamente para Deus também. Devemos fazer todo dia a nossa confissão diante de Deus. Claro que é importante isso. Todo dia fazer o ato de confissão. E se houver um pecado grave, anota os mandamentos de Deus, principalmente se você for confessar, né? No dia anterior, no mesmo dia. A confissão está na Bíblia, né? E a igreja tem os seus mandamentos também. Lá no Evangelho de João, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, né? Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículo 21. Jesus disse de novo para eles: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, e os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então isso é bíblico, instituído por próprio Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, a confissão. Se alguém um dia questionar você, lê essa passagem na Bíblia, até mesmo se for da pessoa protestante, na Bíblia vai estar escrito no Evangelho, a não ser que tenha modificado, né? Os pecados capitais. Aliás, pelos mandamentos da igreja. Participar das missas inteiras aos domingos, dia de santos de guarda. Quem não cumprir esse preceito está em pecado mortal, não pode receber a comunhão, tem que confessar, tá? Há uma exceção. De repente a pessoa é médica, ou acontece alguma coisa muito grave, por exemplo, de repente você tem uma mãe doente, alguém doente, ninguém pode ficar naquele dia, aquele domingo, só tem você para cuidar daquela pessoa, e ela depende de alguém, dessa pessoa é você.
e você não vai ter tempo para ir na missa, você não estará pecando. Mas a gente fala aqui quem não for por preguiça, né? Ou por não querer mesmo, né? Ah, recebi uma visita, não vou na missa. Não, vou levar a visita junto. Em primeiro lugar, a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, e participar bem da missa. Nada de celular na missa. Nada de chegar atrasado na missa. Comungar, se você chegar antes do ato penitencial. Após, eu recomendo que você vá participar de outra missa para querer comungar. Se você comungar, participe de outra missa. Isso serve para a missa de domingo. Se eu chego atrasado na missa do domingo comum, para mim cumprir um preceito, assim, desde o começo da missa, eu preciso participar de outra missa. Porque tem gente que chega atrasado na missa e quer ser o primeiro a sair da missa. O padre nem deu a bênção e quer sair da missa. Se a pessoa chega atrasada na missa e sair antes do padre dar a bênção na missa, ela não cumpriu o preceito. E se morrer assim, estará cometendo um pecado mortal, estará morrendo em pecado mortal, vai para o inferno. Não deixar de confessar, pelo amor de Deus. A igreja recomenda que uma vez no ano se confesse. Muitos santos da igreja confessavam uma vez por semana, cada 15 dias, uma vez por mês se recomenda. Mas ao menos, pelo menos uma vez no ano, a Páscoa, né, deve confessar. E eu acho que se a pessoa for confessar cada um ano, ela com certeza, eu acho que ela não se salva, porque não é possível. É impossível a pessoa não cometer um pecado grave e um deslize, né? Não queremos julgar, mas eu confesso uma vez por ano, é muito pouco. Pelo menos uma vez por mês. Comunguei ao menos na Páscoa da Ressurreição. Isso aqui também é outra coisa que eu acho que a pessoa... Tem gente que comunga uma vez na Páscoa, só na Páscoa, e pior que não confessa. Né? Aí comunga, faz comunhão sacrílica. Imagina, né? A comunhão sacrílica, ela vai para o inferno, está pegando 2 vezes. Então tem que comungar. Julguei e me... Vamos lá. Julguei e me obstive de carne. Julguei e me obstive de carne, conforme manda a Santa Igreja, ou seja, toda sexta-feira, não só sexta-feira da Paixão, mas toda sexta-feira é necessário que a gente não coma carne vermelha. É pecado mortal. Não será pecado mortal se a pessoa não sabia. A partir do momento que a pessoa sabe e ela vem a comer carnes vermelhas no dia de sexta-feira, pecado grave. Deve-se procurar um sacerdote e confessar. É mandamento da igreja. Procura um sacerdote e confessa se um dia aconteceu isso com você. Na sexta-feira comer carne vermelha. Não pode comer carne vermelha dia de sexta-feira. Então é mandamento da igreja. Tá? Jejuei, não julguei não. Jejuei e me estive de carne conforme manda a Santa Igreja. Sexta-feira da Paixão é uma obrigação, né? Não comer carne vermelha, fazer jejum. Consagrei meu dízimo, conforme o costume também. Esse aqui eu vou falar para você, é complicado, viu? O dízimo não é você ter, se você poder dar 10% do seu salário, tudo bem, mas o dízimo é aquilo que você dá de coração. Então você dá de coração. Porque a gente sabe da situação como está hoje, mas devemos nos consagrar ao nosso dízimo. Né? Então, participar da missa inteira, festas e guarda, dia de santos, confessar ao menos um ano, comungar pelo menos a Páscoa da Ressurreição, jejuar, abstinência de carne vermelha toda sexta-feira. Por exemplo, amanhã não come carne vermelha. Quem não sabia e comeu, não cometeu pecado. A partir do momento que a pessoa sabe, ela está cometendo um pecado grave. E deve confessar e não comer carne vermelha todas as sexta-feiras. Não é só a sexta-feira da Paixão, da Quaresma, da Páscoa. É toda sexta-feira. Né? Muitas pessoas dão boi
e deixa. Uns padres falam que não deveria, mas é mandamento da igreja, né? É mandamento da igreja, não comer carne vermelha dia de sexta-feira, dia de abstinência de carne. Então são esses mandamentos da igreja. Participar da missa inteira, não chegar atrasado na missa, pelo amor de Deus. E comungar bem, esteja em pecado, aliás, esteja em estado de graça, não em estado de pecado mortal para comungar. Confessar uma vez por mês, a igreja recomenda uma vez ao ano, mas Nossa Senhora em muitas das suas aparições, ela pede para confessar uma vez por mês, Nossa Senhora de Fátima, né? São João Paulo II confessava toda semana, todo final de semana ele confessava. Padre Pio disse uma frase uma vez que a cada 7 dias seria bom que confessasse os pecados, porque quanto mais você confessar, melhor. A igreja recomenda também, isso deveria ser ensinado pelos sacerdotes, padres, infelizmente, né? São poucos. A igreja recomenda também que, se possível, se você fazer uma confissão geral, né? Confessar os pecados já confessados. Você confessando o pecado já confessado, fazer uma confissão geral, isso é muito bom. Você ganha muito mais força, você ganha muito mais, se aproxima mais de Deus, né? Quanto mais a gente ficar puro, mais nós se aproxima de Deus. Boa tarde, Gaudete, salve Maria. Então cada vez mais a gente se aproxima de Deus. Quanto mais confissões, melhor você comunga, melhor fica a sua vida de oração, entendeu? Melhora tudo, né? A confissão é o exorcismo, né? Os próprios sacerdotes, exorcistas, eles falam que a celebração da confissão, né, o sacramento da confissão é o maior exorcismo que possa existir na igreja. Porque as pessoas confessam seus traumas, seus pecados, ali expulsa o demônio. O demônio se aloja através do pecado, do pecado mortal. O demônio entra na alma da pessoa através do pecado mortal. Entra um espírito ruim ali. Só que ele fica quieto, ele não manifesta. Porque para ele não tem tempo, ele não tem pressa. Ele tem pressa de você ficar aberto, de se abrir a brecha para ele entrar. O Espírito Santo, ele espera você pedir, abrir o coração, né? O demônio não, ele arromba o coração. Se você pecar mortalmente, entra o demônio dentro de você, o Espírito. E ali o Espírito começa a trabalhar silenciosamente, levando a pessoa até a escravidão do pecado, a sexualidade, as drogas e todos os outros pecados. E se ela não se arrepender, não procurar um padre, um sacerdote imediatamente, ele fica se alojando ali, dali ele vai trabalhando na mente da pessoa, trabalhando na vida da pessoa, levando a escravidão. E começa a manipular, né? Fala, não tem mais jeito. Olha, você não tem mais jeito, não adianta confessar, não adianta ser. E joga o desânimo, faz de tudo para levar você à perdição, ao conformismo deste mundo. E Paulo fala para a gente não se conformar com as trevas deste mundo, né? E se leva ao inferno. Então, cuidado, muito cuidado, fazer direitinho o que manda a Santa Igreja. Depois você pega o catecismo, puxa na internet os mandamentos da igreja, como confessar bem, tem as lives gravadas aqui. E vamos falar dos pecados capitais também, que a gente pode confessar, viu? Pode confessar os pecados capitais também. Primeiro, os pecados da soberba, né? Ser orgulhoso, desprezar, o desprezo para com alguém, você desprezou alguém, se achando que era melhor que os outros. Pelas vezes que nós se revoltamos com alguma autoridade legítima, pai, mãe, sacerdotes, superiores, né? Pelas vezes que nós se revoltamos, isso é soberba. E a gente sabe que o orgulho, do orgulhoso procede a queda, né? Tem, não sei qual santo que fala que a única coisa boa que pode acontecer na vida de um soberbo, de um orgulhoso, é a morte. E nenhum orgulhoso entrará no reino dos céus. Então, você deve fazer exame de consciência, os pecados capitais. Se eu for orgulhoso, se eu desprezei alguém, se eu me revoltei com alguém, se eu tive uma revolta com um sacerdote,
com um padre, ou um pai, mãe, seja quem for, confessar e não se revoltar mais. Avareza, outro pecado grave, capital. Sou apegado demais ao dinheiro, e como tem gente pecando nisso. Apego ao dinheiro, às coisas materiais. A gente deve ser desapegado de tudo, porque nós vamos morrer um dia e nada vai ser levado. A única coisa que nós vamos levar para Deus é nossas faltas, nossas misérias. E se estivermos arrependidos delas confessadas, poderemos se salvar e nos purificar do purgatório. Quantas pessoas se apegando aos bens materiais? Quantas pessoas estão apegas ao material? Ao dinheiro? Dinheiro é tudo, né? Pode trabalhar domingo, não tem problema se for na missa, mas na segunda. Como se a missa do domingo substituísse a segunda. Nenhuma missa vai substituir domingo. Nenhuma. Se você perder a missa de domingo, acabou. Você poderia ir na missa, poderia evitar, mas pela ganância ao dinheiro, apego ao dinheiro, você foi trabalhar no domingo e faltou na missa. Aí quero saber da vida dessas pessoas quando elas pensam assim. Acho que o mundo está pensando assim, né? A gente tem sábado, segunda, terça, até a semana inteira para trabalhar sábado. No domingo tem que ser possível. A não ser que a pessoa é enfermeira, né? A pessoa é bombeiro, polícia, aí diferente, tá ali para salvar uma vida, né? Tá de prontidão ali para salvar uma vida, os médicos, não tem jeito, ele trabalha todo dia 24 horas, né? Por isso que existem plantões. Porque é a favor da vida, Deus é a favor da vida. Mas tirando isso, a pessoa às vezes não tem necessidade, ganha bem, mas quer ganhar mais. Aí abandona as coisas de Deus. Troca, né? Pecado gravíssimo, avareza. Deixo de comprar o necessário aos meus familiares e dependentes. Importa-me me ajudar as pessoas carentes e necessitadas. Né? Às vezes podemos ajudar alguém, deixamos de ajudar alguém. Claro que a gente ajuda conforme dentro das nossas condições, mas que a avareza é um pecado grave. Às vezes a gente tem condições de ajudar e a pessoa não ajuda, né? Por ser mesquinho, apego ao dinheiro. Tive apego ao luxo, me apeguei ao cargo, deixei de me consagrar ao meu dízimo. Quantas pessoas dentro da igreja, porque prega, porque é coordenador, porque é alguma coisa dentro da igreja, no mundo nunca foi nada. Então na igreja, pôs o microfone na boca, deu um poder na mão da pessoa, pronto. Eu já acho que é santa, acho que pode pisar em cima dos outros. Eu já fui de ministério de intercessão e de cura e libertação. Muitas pessoas procuravam, eu não gosto de falar, mas eu tinha telefone residencial, tocava o telefone. Eu tinha bastante pessoas que vinham aqui em casa que pediam atendimento, atendia cura interior, tinha sessões de cura interior, eu e os amigos da caminhada da época. A gente fazia um relatório, uma entrevista, para pôr em oração e conhecer a vida da pessoa, os traumas, para poder estar trabalhando na vida da pessoa ali, em orientação com Deus. E era muito bacana isso aí. Era muito... Era um ministério mais importante assim, do grupo, né? De intercessão. E ela vai coordenadora, a boca aberta, eu beijava a intercessão, o povo ficava de olho, né? Inventar os olhos vermelhos, né? Na época. Então, tem que ter muita humildade. Porque senão o demônio derruba. Porque os dons são de Deus, né? Os dons são de Deus. Orar pela cura das pessoas, libertação, palavra de ciência, que é, por exemplo, uma pessoa lá, nunca vou esquecer alguns casos. Uma moça estava com muita dor de barriga, dor no abdominal, e orava, não passava. De repente Deus falava, ela frequentou o espiritismo. Pergunte, vinha no coração muito forte, chega. Eu falava, você já frequentou o espiritismo? Ah, já.
Então, o Senhor estava falando que você comeu, que você consagrou, um exemplo. Assim, 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 a pessoa se conformava, ela confirmava, entendeu? E se eu renunciar, você vai ser curado. A pessoa renunciava e a libertação acontecia. Depois orientava ela a buscar um padre e confessar o seu pecado, né? Esse pecado aí, e procurar ter uma vida santificada, né? Uma vida de oração, uma vida só para Cristo, renunciar às outras orações. Às vezes a pessoa percebia que tinha mais traumas para ser curada ali, precisava de uma sessão de cura interior, cura dos traumas, né? Ou às vezes até cura entre gerações. Então, eu, graças a Deus, tive muita formação. Eu tenho um livro aqui que fala, né, sobre essas coisas. Intercessão. Esse é o meu verdadeiro ministério, é esse. Que Deus não dá o ministério e não tira. Né? Deus não vai tirar. Eu nunca fui te fazer pregação ou live assim, não. Sempre foi mesmo oração. A intercessão eu era, na época era secretaria Moisés e Rafael, né? Agora era separada, hoje é juntas, né? Na renovação carismática. Então tomar muito cuidado ao apego aos cargos, seja dentro da igreja, seja lá no seu trabalho. Cuidado, seja humilde, principalmente dentro da igreja. A mais dados, a mais será cobrado por Deus. Então, mesmo se for no mundo, Deus te dá graça de ser chefe de uma sessão de trabalho, ser chefe de família. Não fica humilhando os filhos, não fica humilhando os empregados, não fica humilhando os funcionários. Não fica humilhando aquele que está abaixo de você. Porque é só um cargo, é uma coisa passageira. Muito cuidado com isso aí. Luxúria, impureza, essa luxúria que leva as pessoas ao pecado da sexualidade desenfreada. Né? Luxúria e impureza, pecado gravíssimo. Deve confessar. São pecados capitais que eu estou falando aqui, viu? Sou impuro de coração, alimento pensamentos maliciosos ou deixo-me de conduzir pela sensualidade, né? A roupa. As mulheres vão na igreja, né? Que hoje está virando uma coisa normal, que não é para ser normal, mas tá bagunçado, né? As mulheres vão de calças agarradas. Eu já vi mulheres de mini saia com um gano. Eu já vi mulheres com roupa de academia indo para a confissão aqui em São Paulo. Que não é só problema daqui de São Paulo. Eu já vi mulheres e homens indo confessar com roupas como se estivesse na praia, roupas curtas, e não confessam. Poxa, você vai confessar com um padre, aí serve para as mulheres. O padre é um homem, ele vai estar odiando você. E mesmo se diz para os homens, né? Na igreja tem freiras, tem mulheres também, irmãs. Às vezes um homem bonito, presença, chama a atenção. Assim como o homem pode ter pensamentos, as mulheres também. De pecado, sensualidade. Aí que a igreja fala aqui, luxúria, impureza. Alimentos, pensamentos maliciosos, ou deixo-me conduzir pela sensualidade. Deixo-me levar pelas modas do mundo. Brinquinho na orelha, pince, tatuagem, roupas mal vestidas, né? Homens e mulheres, eu falo, leva para o inferno. Corre o risco de não salvar, não se salvar, ou purgar muito tempo no purgatório, né? Então, cuidado. Né? Se a pessoa cristã deixar se levar pelas modas do mundo, ela não está totalmente entregue o seu coração para Deus. Não está. Eu não sigo o mundo. Meu corte de cabelo é normal, não uso brinco, não uso tatuagem, detesto piercing, brinco, nunca usei. Entendeu? As minhas roupas é normais. Não gosto de roupas que sensualizam, que não me acho tão bonitão assim, pra ficar assim. E mesmo se eu tivesse um corpo bonito, se eu malhasse,
E assim pela minha saúde, não para sensualizar, né? A gente vê, minha filha uns tempos atrás, tava com as calças rasgadas, tudo. Eu falei, isso é porque foi sua mãe que comprou. Porque, vou falar uma coisa, quando não era da igreja eu tive minha filha. Eu não vivia a vontade de Deus, quando eu estava no mundo. Depois que eu vim para a igreja, que eu já voltei para a igreja, que eu tinha afastado, quando eu voltei já tinha ela. Então é separado, né? Separado entre aspas, nunca fui casado. Aconteceu, dia de engravidar a mãe dela e eu assumi. E eu falo pra minha filha, se eu for comprar roupa pra você, essa roupa eu não compro. Tanto que aconteceu de eu comprar roupa pra ela, uma calça normal, a vestir normal, uma calça. Eu falo pra ela, minha filha, não precisa seguir o mundo não. Você precisa apenas ser de Deus. Já tem 11 anos. Você só basta ser de Deus. Você não precisa seguir a moda do mundo, senão você vai ser mais um igual aos outros. Deus não chama a ser diferente, a ser luz do mundo. Agora, se usa a moda do mundo, como é que você é luz do mundo? Pratiquei ostentação nas redes sociais, na internet, das pessoas se exibindo, né? Orgulhosamente, olha, comprei meu carro. E tanta gente católica boba. O mundo é uma bestialidade tão grande. Você pode ver redes sociais minhas que eu não. Se eu estiver fazendo um churrasco, se eu estiver indo no sítio, se eu tiver comprado um carro, eu não vou ficar postando, se mostrando, se exibindo, querendo se achar melhor que os outros, ou provocando até um certo sentimento a contrário na vida das pessoas, né? Cuidado, não. Não fica ostentando aí, pagando de gostoso, não. Isso aí é ilusão. A gente vê nas redes sociais as pessoas sorrindo em lugares bonitos, tudo. Atrás de um sorriso pode existir uma grande tristeza, uma depressão. A internet é um mundo de ilusão. TikTok. Eu tenho conta no TikTok, não uso para fazer evangelização. E eu sei que a maioria das pessoas da igreja. E se você for lá me seguir no TikTok, você vai ver. Eu tenho uma postagem do padre do São Bento, 35 mil pessoas visualizou. Nunca aconteceu aqui no Face, nem no canal do YouTube. No TikTok tem só uma postagem, imagina as outras. Né? Para você ver. 35 mil pessoas que podem se converter. Voltar para Deus. Eu não fico postando minha vida. Não. Quarto pecado capital, a ira. Isso aqui é uma coisa que eu luto muito, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito temperamental e vingativa. Eu sempre fui. Hoje eu luto contra isso, eu me leio muito mesmo. Mas sou tentado com isso. Ser vingativo, rancoroso, agressivo, violento, se irritar facilmente quando é contrariado, ou praticar uma bullying. São os pecados terríveis, né? Esses pecados aqui, principalmente a prática do bullying, uma coisa que eu nunca fiz. Mas sentimento de vingativo, de remorso, a gente tem que tomar cuidado porque a falta de perdão nos leva à morte. Né? Um padre uma vez, dom de milagres, uma pessoa buscou esse padre e falou, olha padre, uma pessoa está no hospital com câncer terminal, o médico falou que não tem mais jeito. Mas a gente crê que se o senhor for lá rezar por ela, pode ser que Deus faça alguma coisa, né? Curar ela, fazer um milagre na vida dela. O senhor poderia atender ela? O padre falou sim. E o padre foi no hospital atender essa pessoa com câncer terminal. Rezando o texto, Deus falou para ele. Essa pessoa está com câncer, porque ela teve uma grande mágoa do pai dela. Mas se ela perdoar o pai dela, hoje mesmo ela sairá andando até o hospital curada. Ou ela vai morrer. Chegando lá, o padre conversando com essa pessoa, a pessoa falou que acreditava na igreja católica, que acreditava em tudo, que era devoção da Nossa Senhora, tudo bem. Falou que era católica e que aceitava a oração do padre. E acreditava no milagre.
Só que, na hora que esse padre falou para ela: você acredita que Jesus pode te curar, te fazer um milagre? Sim, acredito, mas tem uma condição, meu filho. Aí ele: qual é a condição, padre? Você tem que perdoar o seu pai, porque Deus mostrou que você tem um grande mágoa do seu pai. E esse câncer aí é a mágoa que você tem do seu pai. Esse homem olhou muito sério para o padre e disse assim: eu jamais perdoarei meu pai. Ele virou o rosto e morreu. Ao perigo da falta de perdão. Ele vai dar mágoas. A graça chegou até aquele homem, né? Ia se salvar. Você acha que ele foi para onde? Pro inferno. Morreu. A morte. Uma carta de São João, esqueci o versículo, fala que aquele que não perdoa o teu irmão é um assassino, e nenhum assassino lhe dará o reino dos céus. Então tomar muito cuidado nisso aí. Quinto pecado mortal, quinto, né? São 7 pecados capitais: a gula, acesso de comida na bebida, embriaguez, usar de drogas, cigarro, abusar muito de internet, de rádio, de internet, viciar de redes sociais, né? As pessoas, tem pessoas no Facebook assim que às vezes eu entro e tá lá online, eu saio, fico um tempo sem entrar, entro de novo, a pessoa tá lá ainda, eu não sei se fica aberto direto ou não, mas tem gente que é doente. Isso é pecado. Tem a disciplina, né? Não é errado usar redes sociais, mas tem a disciplina. Muitas vezes eu tenho um uso, eu entro no Face, às vezes fico um pouco tempo online, porque eu tenho 11 grupos no Facebook e eu sou administrador. E as coisas serão postadas se eu permitir, porque senão as pessoas postam pornografia, vai ficar postando coisas que tem nada a ver no grupo de redes sociais que é dedicado à Igreja Católica. O apostolado é para evangelização. E às vezes tem grupos, tem São Miguel Arcanjo tem 16 mil, Nossa Senhora das Dores tem 19 mil. Eu tinha um de Sagrado Coração de Jesus que era 56 mil. Imagina tanta postagem, boas e ruins. Então você tem que selecionar, porque senão vira um grupo mundano. E a gente não monta um grupo mundano, é para evangelizar, né? Então, às vezes, mas eu entro. Vou falar que eu não uso. Estou usando aqui as redes sociais, depois vou estar olhando também o grupo de novo, recebo notificação. Uso também a procura de emprego. Estou procurando emprego, preciso muito. Passo uns perrengues terríveis. Mas é assim. A vida ela é. Né? Então tomar muito cuidado. Embriaguez, pecado. Excesso de comida. Se não aguenta mais comer e o olho é tão grande, vai lá comer e começa a passar mal. Gula, pecado. Então tenha uso de drogas, fumar, pecados capitais. E o abuso da internet e de televisão, cuidado, e disciplina. Sexto, pecado capital, inveja, ciumeira, ciúmes, ter inveja de outras pessoas, ficar magoado com os sucessos de outras pessoas. É o que tem mais no mundo hoje, né? Seja qual for a pessoa. Desejar mal a alguém por inveja, pecado capital. E a gente sabe que o demônio foi lançado no inferno, no céu. O demônio foi expulso, aliás, o demônio foi expulso do céu por causa de inveja. Inveja do Satanás. Quando a pessoa tem muita inveja da outra, o demônio está ali trabalhando no coração dela, fazendo que ela se sinta inferior às outras pessoas e que ela se magoa pelo sucesso dos outros. Eu não tenho esse problema, graças a Deus. Sabe? Vai ficar aqui, vou morrer. Não adianta eu ter inveja dos outros. Ficar triste. Às vezes você vê aquela pessoa, aconteceu comigo já várias vezes, algumas pessoas sendo que tá lá na petição, de repente você ajudou elas, hoje ela tem carro, casa, casada,
bom emprego, eu vou ficar com inveja, porque um dia eu ajudei e hoje eu não consegui isso tudo. Não. Afinal de contas, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Os planos de Deus é diferente dos meus sonhos. A gente não sabe pedir. Por isso que eu sempre rezo. Senhor, tu sabes das minhas graças, dos meus sonhos, dos meus pensamentos, dos meus desejos, das minhas vontades. Me orienta. Livrai-me da inveja, da gula, do pecado, da soberba, da avareza. Dá um coração manso, humilde. Ser humilde, a graça da humildade, da pobreza do espírito. Libertar-se-me da gula. Tudo isso devemos pedir a Deus na nossa vida de oração. E também essas coisas devem ser confessadas. Né? E o sétimo, pecado capital, preguiça. Né? Se acomodar no pecado. Só comete aquele pecadinho e deixa vir um pecado de estimação. Cuidado. Palavrões, preguiça, negligência aos deveres religiosos, faltar na missa por preguiça, né? Você está comendo ali, a pessoa falta no pecado, pratica o pecado mortal, faltar na missa, e o pecado capital, deixar de rezar, deixar de adorar, deixar de ler a Bíblia. Nosso dever, todo cristão católico verdadeiro tem o dever de ler a Sagrada Escritura, ler a doutrina da Igreja Católica, aprender a fé, rezar o texto, o rosário, se possível ir na missa, no meio da semana, se possível, mas obrigatoriamente ir na missa no domingo, rezar o Santo Rosário, fazer adoração, obediência, adoração, já falei, jejum, penitência, abstinência, mortificação do corpo. Essas são as práticas religiosas. Ao invés de procurar fazer as coisas mais importantes, ao invés de fazer as coisas mais importantes, que exigem maior sacrifício, entreguei a prática de outras mais simples e menos urgentes. Pecado capital. Deixei de evangelizar a minha irmã, meu irmão. Evangelizar com a vida, né? Não participo e não me dedico à igreja. Devemos se dedicar à igreja, fazer alguma coisa para Deus. Trabalhar na igreja, fazer um apostolado, fazer cenáculo, fazer alguma parte, né, que seja importante dentro da igreja. Trabalhar na liturgia, trabalhar na acolhida. Que tanto trabalhos na igreja, né, fazer apostolado como eu faço, como muitos irmãos fazem. Você pode fazer também. Trabalho a ser ministro da Eucaristia, cantar na missa, tocar na missa, fazer, sabe, essas coisas. Eu preciso de uma paróquia fixa. Eu estou rezando muito. Eu preciso de uma paróquia fixa. Eu tenho um sacerdote que me confessa, o padre me conhece mais de 10 anos, ele me conhece, o Padre Carlos. E esses dias eu estive com ele, conversando com ele, é meu diretor espiritual, e eu falei para ele, tinha dado tempo, ele falou, não pode voltar. É porque você não tem a paróquia fixa que você não vai voltar. Faz alguma coisa, está fazendo algo para a igreja. Você está trabalhando para a igreja também. É um serviço também para a igreja, porque até mesmo dentro da igreja hoje a gente vê pessoas de movimentos da igreja, tá? Eu vejo. A gente vê pelas redes sociais, as pregações, tudo. Quem é que dá ensinamento de confissão, de como se preparar bem? Alguns padres. Dá para contar no dedo, não é muitos não. São poucos, a maioria é abobrinhas. Você vai nas igrejas por aí, as homilias péssimas. A gente tem o padre Paulo Ricardo, tem o padre Leonardo, esqueci o resto do sobrenome dele, que é a mesma linhagem do padre Paulo Ricardo. Alguns outros sacerdotes, Frei Gilson. O Frei Gilson é aqui, vizinho da minha diocese, de Campo Limpo aqui, Santa Mário, né? Nós temos o padre Marcelo, que é aquele jeito carismático dele. O Frei Gilson, que faz estrago no inferno, ele, padre Paulo Ricardo.
Padre José Augusto. O diretor espiritual também, as homilias dele é pancada. E outros padres, mas a gente vê que tem uma linhagem aí de muitos padres ruins, homilias ruins. Então a gente deve, então, Invista na melhor a gente tem que forma de procurar viver. e buscar conhecimento, né, da verdade. E devemos evangelizar com a verdade, né? Você vê a Deus com humildade, com a verdade, lê o catecismo da igreja. Quantos pregadores que vai pregar aí não prega nada com nada, só prosperidade, que as coisas vão melhorar, aquelas pregações, sabe, que não converte a alma da pessoa. Só faz a pessoa chorar e ter uma esperança, daqui a pouco aquela esperança é um sentimento que passa. Entendeu? Muita gente vai pelo sentimentalismo. A igreja hoje, a catequese da igreja hoje está carente de catequistas bons. Bons. Por que as pessoas vão mal vestidas na igreja? Por que comungam mal? Por que a igreja, nas missas, você vê os absurdos acontecendo? Pessoas comungando de qualquer jeito. Não confessam mais. Porque a catequese que recebe é pífia. Às vezes até mesmo o catequista das pessoas, não vive a palavra de Deus. Não estuda, não tem conhecimento. É um catequista mundano, tá cheio. Eu não tenho medo de falar isso não. Falo para qualquer padre. Se eu tiver errado, vocês podem escrever aqui. Vocês que são, eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui é de paróquia. Eu estou errado? Não estou errado. Pessoas que se falam que é catequista não fazem reverência ao púlpito, ao altar de Deus. Não fazem reverência ao Santíssimo Sacramento. Eu vou na igreja lá com São Francisco aqui de São Paulo, onde foi Damião viveu. Porra, as pessoas, poxa vida, nem padre faz reverência ao Santíssimo. Nem padre. Sabe? É como se fosse uma profissão ali. Exercendo uma profissão. Eu realmente fico horrorizado. Porque uma vez uma alma do purgatório apareceu para o Padre Pio, só que até aí o Padre Pio não sabia que era a alma do purgatório. Na hora da janta. E o Padre Pio foi na igreja, ouviu um barulho e viu uma pessoa de branca limpando o altar. O Padre Pio achou que era um dos novíssimos, né? Do convento lá, dos capuchinhos, né? Franciscanos. Eu falei, isso não é hora de limpar a igreja. Hora da janta. E quando ele olhou assim, eu falei, mas você não é daqui. Por onde você entrou? A igreja está fechada. E essa pessoa falou, eu sou do purgatório. Já servi a Deus. Era dos novíssimos, mas eu fui encarregado de limpar o altar. Mas por causa das minhas irreferências do altar diante do Santíssimo, estou pagando alto preço no purgatório. Eu pedi para o Senhor Padre Pio rezar missas. Olha só. Porque por causa das minhas más irreverências, isso machucou muito o coração de Deus, apertava o coração de Deus, porque não agrada a Deus e Nossa Senhora. E agora eu estou pagando no purgatório. E eu preciso de que o Senhor reze missa por mim para me libertar de lá e definitivamente entrar no paraíso. Olha só, por causa de irreverências. Agora é ensinado isso na igreja? Catequistas ensinam? Alguns padres ensinam? Alguns. Aí tem que usar redes sociais para atingir o mundo, porque a maioria dos padres das paróquias, às vezes, as homilias são pérsias, são ruins, porque não quer perder o dízimo, porque não quer ver a igreja vazia, porque se falar a verdade esvazia. O povo hoje quer ouvir aquilo que convém a eles. Senão sai fora. E eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Nunca eu aprendi assim. A minha conversão é em 98, naquela época a renovação carismática, as pessoas, coordenadores, desobediência se afastava. Deixavam você quieto, sem pregar, sem rezar, até se comportar. Eu lembro, as pessoas de ministério eram afastadas com amor, mas era falado porque doía,
a pessoa voltava melhor o ministério, mais madura. Hoje não pode fazer nada. Ou vai no bispo, pegar uma cartinha para falar mal do padre, que o padre não deveria ter falado determinada coisa. Ou expulsa a pessoa da igreja. Tem missionários que achará meu Anderson Reis, que a Canção Nova nunca mais chamou ele para pregar. Por quê? Pega a vida dos santos, prega a verdade. Quem anda com a verdade tem poucos amigos. Jesus é a prova. Quantos estiveram no Calvário com Jesus? Mas no repartir do pão tinha milhões de pessoas. Tinha um monte. Tinha bastante gente. Ao repartir o pão e o peixe. Na cruz, quantas pessoas tinha com Jesus? Quantos amigos teve ali? Porque eu tenho que agradar os homens. Eu tenho que agradar a Ele. Você tem que agradar a Ele. Não é as pessoas. Se as pessoas quiserem me amar, bem. Não quiserem me amar, não vai mudar nada da minha vida. Eu falo na minha casa, falo até para minha filha. Se quiser gostar de mim, gosta. Se não quiser, eu vou amar vocês do mesmo jeito. Eu vou amar, porque Deus quer que a gente seja a imagem e semelhança dele em tudo. Mas não vou ficar mendigando para das pessoas, porque eu falei alguma coisa de verdade. É melhor é melhor doer com a verdade que doer com a mentira. E se eu sou católico, se eu sou amo Jesus, se eu sou consagrado escravo de Maria, então eu tenho que pôr em prática essa consagração. O amor, a minha fé, o caminho que estou seguindo a Jesus. E a gente vê, hoje eu tenho muitos livros aqui, né? Catecismo da Igreja, tenho o Catecismo da Igreja Romana, tenho o Papa Pio X, São João 23, tenho livros muito bons, novos aqui que ainda nem li. E aqui em casa, na minha casa, ao redor de barulho, os barulhos eu para ler tem que ter silêncio. Mas eu vou começar a disciplinar mais, até mesmo, para trazer conteúdo aqui para o apostolado. Olha esse livro aqui, que maravilha. Esse livro aqui tá velho, da época da intercessão, que eu era do ministério, tá até rasgado aqui. A capa até rasgada. Esse livro ficou um tempão escondido, guardado, até eu achar ele. Aqui fala Anjos e Demônios, a luta contra os poderes das trevas. Eu li esse livro, um pedaço dele, fala de Santo Antão, a batalha que ele teve. A gente precisa ler isso aqui, aprender essas coisas aqui. A realidade da nossa vida é uma coisa que a gente vive todo dia, constantemente, porque a nossa luta é contra os demônios. Paulo em Efésios ele fala, a nossa luta não é contra homens de carne e osso, é contra os demônios, contra os espíritos malignos que estão espalhados pelos ares. Agora, se eu não confessar, não saber os pecados que eu devo confessar, se eu não ler a Sagrada Escritura, se eu não ler o Catecismo da Igreja, se eu não rezo, não consagra a Nossa Senhora, uso o escapulário, consagração a Nossa Senhora do Carmo, se eu não põe em prática a minha fé cristã, a minha fé será uma fé sem obras, em vão. E as pessoas aqui julgam, né? A minha pessoa não é de hoje, né? Já recebi muita calúnia, né? As pessoas já questionam a cena de paróquia, mas eu não sou paróquia, mas eu garanto que eu estou sendo muito mais católico do que muitas pessoas que estão dentro da igreja há 10, 15, 20 anos, que não se converteram ainda, não faz reverência ao Santíssimo Sacramento, comunga mal, confessa mal, tem costumes mundanos. Eu falo isso porque eu conheço. Não condeno não, mas poderão ensinar muito mal no dia do seu julgamento. Porque quanto mais tempo que eu tenho dentro da igreja, mais serei cobrado. Principalmente se eu não aprofundei na fé, no conhecimento dela. A pessoa tem 50 anos, mas o comportamento dela é o mesmo. Os pecados são os mesmos. E acha porque o padre foi almoçar na casa dela, os pecados são cobertos, Deus perdoará. Olha só. A mentalidade, gente que pensa assim.
Ah, eu ajudei a construir essa paróquia. E daí? Porque você ajudou você construir uma paróquia, ou porque o seu padre vai almoçar na sua casa, você vai para o céu? Mentalidade fraca, tem gente que pensa assim. O que me leva para o céu é fazer a vontade de Deus, estar no serviço de Deus, estar fazendo a vontade de Deus, imitar em primeiro lugar Jesus, ao servir Nossa Senhora e os santos. Então é isso aí, a catequese, isso é só um resumo, tá? Se eu for falar, realmente eu acho que dá uns 3 dias de retiro aí. Vou falar sobre esse sacramento da confissão, que é muita coisa. Vou falar de testemunho, falar pecado por pecado. Existem outros pecados que também é mortais, que pode se tornar mortal. E outro pecado que não tem como perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa acha que aquele pecado ela não será perdoada por Deus. Como os Iscariotes, né? Por isso que ele foi para o inferno, porque ele achava que Deus nunca ia perdoar aquele pecado da traição. Deus perdoaria ele, mas ele não quis o perdão. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Da pessoa não quer mudar de vida. Ela prefere viver uma vida de pecado. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado porque não creu. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos livre dos pecados mortais. Nos deixa morrer em pecados mortais pela graça e pelo nosso esforço. Né? E lutemos contra os pecados pequenos, por menor que seja, lutemos para evitar eles, porque o acúmulo de pecados veniais se tornará um dia mortal. Então lembre-se disso. Não se preocupa só com os pecados mortais, mas se preocupa com os pecados também veniais, porque o acúmulo de pecados veniais nos leva ao pecado mortal. Porque você vai se relaxando, né? Vai relaxando, relaxando, relaxando. Eu quando comendo pecado venial, eu fico, nossa, a primeira coisa que vem é o desânimo. Só que aí eu, opa, é só não voltar mais. É perdoado na missa, tá? Pecados veniais são perdoados na missa, mas é bom sempre confessá-los também. Ajuda bastante. Obrigado a Claudete, todas as irmãs, a Cleide, todas as irmãs e irmãos. Amanhã farei live de novo. Quero ver se eu uso este livro aqui. Eu fiz uma live sobre uma mensagem de Nossa Senhora aqui que eu senti meu corpo pegar fogo. Eu não sou de sentir muito não, mas nesse dia tá lá no TikTok lá. Falando sobre só Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Foi tremenda, viu? Vou ver se eu consigo resgatar ela por inteira e passar pro YouTube. Tá bom? Paz e bem, Sandra. Paz e bem. Salve Maria Imaculada, que viva Cristo Rei. Obrigado a todos. Rezo por mim, que eu estarei rezando por vocês também. E Deus abençoe. Qualquer coisa, procura no Meixos. Eu tenho um grupo no meu WhatsApp, do apostolado, tem no Telegram também. O Instagram eu tenho contas lá, mas quase nenhum entro lá direito. E no TikTok, né, é muito legal, viu? O TikTok tá os irmãos da igreja católica, né? Seguindo. Nossa, é legal pra caramba. Você atingir a maior quantidade de pessoas. Não é pra minha glória, é pra Ele. Pra Jesus, né? Ele merece, né? Nosso Deus merece. Deus abençoe, salve Maria, que viva Cristo.